paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical online aqui da nossa igreja Canaã em São Caetano do Sul. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração ao Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós estamos neste dia aqui, Senhor, para aprendermos a Tua santa palavra. Pai, ela é um tesouro para nós, Senhor. Portanto, nós pedimos que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, que o Senhor venha aplicar através do Teu Espírito Santo a Tua palavra. Senhor, que nós possamos ser obedientes a ela, crescermos, ó Pai, em graça e sabedoria e conhecimento diante do Senhor, ó Pai. Esteja conosco, visite cada um dos meus irmãos que neste dia, Pai, estarão ouvindo esta aula, aprendendo mais um pouquinho do Senhor, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Fale conosco nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais um domingo que o Senhor nos permite de estarmos aqui aprendendo a sua palavra. E nós estamos iniciando um novo trimestre. Hoje nós estamos na lição de número 3 e a nossa revista nova, o título é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Então nós já estamos na lição de número 3 e o título dessa lição é O Despertamento Renova o Altar. Amém? O nosso textual está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, o versículo 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está aqui no livro de Esdras, no capítulo 3, a partir do versículo 2, que diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para que oferecessem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Nossa leitura bíblica vai até o versículo 13 do livro de Esdras, do capítulo 3, e nós vamos aqui para o início da nossa lição, a introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus.
Irmãos, o texto que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe é o livro onde o povo volta do cativeiro e começa a se organizar nas suas terras novamente, na sua cidade. E eles sentiram a necessidade de se aproximar de Deus, né? Eles estavam cativos, só que eles estavam muito amedrontados, porque os povos que estavam em volta estavam oprimindo eles, colocando medo neles. Então, mas mesmo assim, eles ergueram um altar, né, para se aproximar do Senhor. Eles sabiam que eles precisavam de Deus, né, que o que levou eles realmente ao cativeiro foi realmente aquela vida deles estarem e ao mesmo tempo não estarem na presença de Deus. E Deus, quando os traz de volta, a primeira coisa que eles querem nesse momento aqui que nós lemos é erguer o altar e se aproximar do Senhor. Amém? E sempre vai ser assim, irmãos, quando nós queremos nos aproximar do Senhor, reerguer aquilo que está caído, consertar coisas na nossa vida, arrumar, sempre vai levantar inimigos, sempre vão se levantar alguém para te desanimar, para dizer que você não vai conseguir. Mas eles, neste momento aqui, irmãos, deste capítulo, eles se esforçaram para que eles colocassem tanto os alicerces da casa do Senhor para a reconstrução, como erguer o altar, porque eles, para se chegar a Deus, aqui no Antigo Testamento, havia necessidade do sacrifício sobre o altar, né, para pedir perdão pelos seus pecados, né, e adorar a Deus, e assim adorar a Deus. Então nós vamos ver aqui no tópico 1, que o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade de acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração, ao retornarem do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus. Irmãos, neste ponto aqui, como eu já disse aqui na introdução, nós vemos que mesmo eles amedrontados, eles sabiam que só o Senhor, só eles restaurando a adoração a Deus, se achegando a Deus, eles obteriam a presença de Deus, estariam em contato com Deus e também obteriam vitória sobre os inimigos. E a gente pode aplicar essa palavra, irmãos, esse momento que eles viveram na nossa vida nos dias de hoje. Nós temos a necessidade de nos aproximar de Deus. Né? Nós sentimos a necessidade de estar ligados a Deus, e embora eles sabiam que estavam sendo amedrontados, seguir em frente. Então, irmãos, vamos sempre seguir em frente, vamos sempre erguer aqui, como eles, um altar, uma aproximação, uma adoração também ao nome do Senhor, como este povo também sentiu essa necessidade de se achegar a Deus novamente. E o ponto 2, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Então a primeira atitude que nós temos que ter, que eles tiveram, que nós temos que ter como cristão, é sentir essa necessidade de Deus. E para nos achegarmos a Deus, precisamos também primeiro consertar o altar. E nós vemos aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 18, irmãos, do versículo 16 ao 40, que é um texto um pouquinho comprido, então eu não vou ler ele todo, mas nós vemos ali Elias, quando ele é afrontado ali com os profetas de Baal, e ele entra nesse confronto, e os profetas de Baal ficam ali se cortando, clamando para Baal descer o fogo do céu, e aí eles derrubam o altar ali construído. E quando chega a vez de Elias orar, de Elias clamar pelo Deus vivo, o que ele faz? Ele vê que o altar está quebrado. Irmãos, é tudo no padrão do Senhor, é tudo da maneira certa.
né? O Senhor, ele tem uma forma de trabalhar e Deus trabalha com ordem, com decência. Então tudo fica no formato que Deus se agrada. E Elias sabia que aquele altar desconstruído, desconcertado, não iria atrair ali a oração. Deus atendeu a oração dele com fogo. Como foi atendido? Ele conserta o altar. Então, nesse tópico 2, nós aprendemos, irmãos, que o despertamento também começa com o conserto do altar. E nós vamos ver ao longo da lição qual é o altar hoje no Novo Testamento, é o que nós vivemos aqui, a graça de Deus. No Antigo Testamento, era eles sentirem a necessidade de Deus, era eles se aproximarem de Deus, consertar o altar, para então sacrificar e oferecer alguma coisa. Então nós precisamos estar com a vida em ordem, né? Eles precisavam estar com o altar em ordem, para que aquilo que eles estavam pedindo, Deus receber. E aquilo que eles estavam oferecendo, Deus receber. Amém? Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Mandou purificar o templo, tirar toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acás por um altar construído com modelo copiado de Damasco. 2 Reis 16, do versículo 10 ao 12. Irmãos, aqui é um ponto muito interessante. Ele trouxe, existia uma maneira, uma forma que o altar era feito para adoração a Deus. E nós vemos aqui que Acás, ele foi a uma cidade, os irmãos lêem essa referência, os irmãos vão ver que ele achou um altar bonito, ele viu um altar naquela cidade de Damasco e ele quis copiar. E aí ele trouxe, fez um altar igual, copiou aquele altar e começou a oferecer sacrifícios ali. Mas, como eu disse antes, irmãos, tudo tem que ser da forma que Deus recomenda, da forma que Deus ensina, da forma que Deus requer da gente. Então a gente não pode achar que de qualquer maneira Deus vai receber, de qualquer maneira Deus vai fazer. E não é, a gente já vai aprendendo com a palavra de Deus, irmão, com esses homens de Deus, com essas histórias verdadeiras de pessoas que por um motivo ou outro acharam que podiam fazer da forma delas as coisas. E nós aprendemos e vemos aqui que Deus não recebia aqueles sacrifícios. Tinha que ser da forma que Deus tinha estabelecido, da forma que Deus tinha dito. Né? Porque Deus já tinha estabelecido uma forma, então tinha que seguir aquelas normas, tinha que seguir aquele tamanho. Irmãos, Deus, ele deu detalhes de como ele queria as coisas para ele, né? Então nós temos que se enquadrar naquilo que Deus quer e não Deus enquadrar naquilo que a gente acha que é o melhor para nós, né? Nós nos enquadramos na palavra e não a palavra em nós. E isso é uma coisa decorrente dos dias que nós vivemos, as pessoas querendo fazer as coisas da forma que elas acham que é certo e se esquece que já está tudo escrito na palavra, a forma que Deus quer que seja feito. Amém? Então vamos ficar sempre atento a isso, porque às vezes parece uma coisinha tão simples, né? Ele viu um altar, copiou, vou fazer. Não, mas tem da forma certa e da forma que Deus requer. Continuando aqui no texto, irmãos, eu leio o máximo que eu posso, porque eu sei que a maioria dos irmãos não tem a revista, então isso aqui ajuda os irmãos também não ficar perdido na lição, tá bom? Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que atitudes que nós tomamos, atitudes que são tomadas de conformidade com a palavra de Deus, como vai nos conduzindo a cada vez um passo maior e um aprofundamento maior das coisas de Deus. Nós vemos aqui o povo sentindo a necessidade de acesso a Deus, de estar com Deus, de oferecer sacrifício a Deus. Aí nós aprendemos que o altar consertado, a restauração do altar também traz esse despertamento para nós. E aqui nós aprendemos também na letra C, na letra B, que quando você faz o sacrifício na maneira certa, no local certo, do jeito como eles fizeram aqui, não sacrificando sobre aquele altar copiado, mas seguindo aquele altar das orientações de Deus, trouxe um novo cântico. Então, irmãos, eu posso dizer para os irmãos que obedecer a Deus
sempre nos traz saúde espiritual, saúde física, irmão, saúde mental. Nós somos visitados por Deus na obediência à sua palavra e um novo cântico na casa de Deus. Olha que coisa linda. Então o despertamento levou à separação do altar. Irmãos, esse despertamento, quando quando eu estou desatento e de repente eu passo a atentar para certas coisas, eu despertei para aquilo, né? E para nós nos achegarmos a Deus, nós precisamos nos arrepender, entender que nós somos dependentes de Deus, né? E andar por caminhos corretos. E aqui na letra C diz assim: quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei. Em Esdras está no capítulo 3, verso 3. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Glória a Deus! Então, esse despertamento que o povo foi tendo, de se arrepender, de sentir a necessidade de estar perto do Senhor, de reparar o altar, de saber que as coisas têm que ser da maneira que o Senhor quer, trazer a restauração no altar. E passo a passo eles foram trilhando de novo de acordo com a palavra de Deus. E a alegria retorna ao coração do povo de Deus. Amém? Porque, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui a síntese do tópico 1. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Irmãos, eu estudando essa lição, eu vejo que é uma lição muito de nós refletirmos também, de nós analisarmos como nós estamos, né, nos comportando diante da palavra do Senhor, se estamos seguindo da maneira que o Senhor deseja. Então é uma lição para nós nos refletir, nos analisar, né? Pedir ao Espírito Santo de Deus para nos esclarecer, porque é Ele que esclarece todas as coisas e nos ensinando a cada dia, né, meus irmãos, a nos apresentarmos a Deus, a estarmos despertos, irmãos, despertados em relação à sua palavra, em relação ao nosso posicionamento diante do Senhor. Amém? Agora nós vamos para o nosso tópico de número 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No templo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E também diz: para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa e a pedra principal de esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Irmãos, como eu disse, o que nós estávamos falando no tópico 1, era como era a adoração no Antigo Testamento. O altar era um ponto fundamental, onde era oferecido ali as ofertas ao Senhor, né? Nós falamos também sobre esse altar estar organizado, tudo correto, não quebrado. E agora nós vemos aqui que no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus ali no Gólgota, para onde esse altar do Antigo Testamento apontava. O cordeiro ali sendo oferecido, né? Sem mácula, sem mancha, sem pecado. E tudo que era feito, né, no Antigo Testamento, dentro do próprio tabernáculo, cada utensílio, apontava para Cristo, né? Que foi o Cordeiro de Deus. E ali foi crucificado, sacrificado na cruz do Calvário, né? Para nos trazer salvação, para nos remir dos nossos pecados. E a redenção, né, irmãos, que já estava predestinado desde a fundação do mundo, que nós já aprendemos também isso na revista anterior. Então, meus irmãos, aqui nessa primeira parte do tópico 2, nós vemos que Cristo é Ele que é o ponto central hoje em relação ao altar, que era o ponto central da adoração,
no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus Cristo, hoje para nós, ele representa o ponto central da nossa comunhão com Deus. Então, Jesus hoje é o centro da nossa vida, é o centro da nossa adoração, é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui no subtópico 1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora como sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Vamos ler, meus irmãos, 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, ali na cruz, o Senhor nos reconciliou, o Senhor Jesus nos reconciliou a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuando aqui. Então, a Trindade, atuou ativamente na morte de Cristo. Nós vemos Deus trabalhando, que foi o versículo que nós vemos. Deus ali, através de Jesus, o sacrifício de Jesus, que como eu já disse, que onde antes da fundação do mundo teve já este plano lindo do Senhor, do nosso resgate ali, através de Jesus, do sangue de Jesus. Porque, irmãos, a vida, a própria Bíblia diz, está no sangue. No Hebreus capítulo 9 nós vamos ver muito isso ali. Então antes no Antigo Testamento sobre o altar precisavam ser animais sacrificados e a sua vida, o sangue ser derramado, Como eu já disse, apontava isso para a obra redentora de Cristo. E Cristo ali derramou o seu sangue, a sua vida. Perfeito, irmãos. Um Deus perfeito, um homem perfeito, santo, que se entregou ali por nós, pelos nossos pecados. Amém? Por amor, mas por nossos pecados também, meus irmãos. Então aqui vamos para o subtópico B. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Eu gosto muito, irmãos, do versículo no livro de João, no capítulo 10, quando Jesus fala que ninguém tira a vida dele, ele mesmo deu. Ele mesmo deu a sua vida por nós. Ele foi a oferta oferecida ali na cruz. Ele foi a oferta, oferecida por nós, pelos nossos pecados. E é subtópico C. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então nós vemos a Trindade unidos, irmãos, um só Deus, trabalhando para que chegasse ao fim aquela trajetória de Jesus, aquele objetivo, o propósito, que era vir a este mundo e sofrer aquela morte de cruz. E o Espírito Santo o ajudou também neste processo de vencer os obstáculos, porque Jesus veio e habitou nesse corpo aqui que nós temos. E a Trindade também, irmão, está ao nosso favor, está nos ajudando. Nós temos aqui o Espírito Santo, o mesmo que ajudou Jesus Cristo. Ele foi derramado sobre cada um de nós para nos ajudar também a chegarmos ao fim da nossa caminhada, para vencermos os obstáculos, assim como Jesus venceu. Então, irmãos, você precisa de força hoje, você precisa de graça na sua caminhada, porque teve momentos na vida de Jesus muito difíceis, que o Espírito Santo ajuda, que o Espírito Santo ajudou, que o Espírito Santo impulsionou, e aí nós precisamos também do Espírito Santo, irmão. A presença de Deus através do Espírito Santo na nossa vida é tudo para nós, é o que dá força, é o que faz a gente se levantar, Mesmo em tempos de crise, de situações difíceis, o Espírito Santo está atuando aqui nas nossas vidas, aleluia. E Ele nos fortalece nessa manhã, para que a gente continue neste caminho, nesta caminhada com o Senhor, até o fim, até a nossa fé ser guardada com o Senhor. Amém, meus irmãos? Nós temos a Trindade ao nosso favor. E nós temos um advogado, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado.
Ele é o nosso advogado. Então ele está ali intercedendo por nós. Ele está intercedendo a Deus pela minha vida e pela sua vida. Então nós temos todos esses recursos, irmãos. Nós não estamos sozinhos aqui, não. Nós estamos amparados pelos céus. Glória a Deus. O subtópico 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de serdes iluminados, suportastes grande combate às aflições. Está no livro de Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 32. Então, o Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, vamos ver no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 17. Efésios, capítulo 1, no versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, coisa linda é o que o Senhor faz através do nosso arrependimento. Quando a gente abrir o nosso coração para Jesus, Ele vai nos revelando a profundidade do significado de Jesus ter morrido na cruz. As pessoas, por às vezes se acharem muito boas, por ter uma vida, um comportamento moral adequado, mesmo não se entregando a Jesus, acha que não há necessidade, né? Mas todos nós somos pecadores e todos nós precisamos nos arrepender. Então, quando a gente abriu o nosso coração para Jesus, a gente passou a entender. E o Espírito Santo é aquele que revela ao coração do homem a grandeza, como aqui o comentarista está dizendo, do seu poder que habita em nós, que atua em nós. Então o Espírito revela. E o B, o Espírito ensina. E o que ele ensina? As profundidades do vitupério da cruz. E o que significa vitupério? Vitupério. Vamos lá. Palavra ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou honra de alguém, afronta, um insulto. Vamos dizer assim que Jesus foi ali envergonhado naquela cruz, o vitupério de Cristo. Então, quando Jesus na estrada de Emaús explicava aos discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. O Espírito Santo ensina, irmãos. Que coisa linda, se os irmãos forem ler lá, Lucas no capítulo 24, do 32 ao 45, os irmãos vão ver que Jesus estava ali acompanhando aqueles discípulos conversando, sabia que eles estavam entristecidos, mas Jesus não se revela a eles, mas passa a ouvir. E ouviu tudo que eles tinham para falar, tudo que eles estavam sentindo naquele momento, porque Jesus é maravilhoso, irmãos. E às vezes ele estava naquele caminho, não porque ele estava indo para o mesmo sentido deles, porque a Bíblia diz assim que Jesus em determinado momento diz que fez com que como se fosse chegando, entrando perto da onde eles estavam, mas Jesus foi só acompanhar para os ouvir, para esclarecer, para ensinar. E a Bíblia diz que aí eles começaram a entender o significado daquele sacrifício, que não era para eles ficarem entristecidos daquela maneira, que foi necessário ser daquela forma, né? A morte de Jesus. E a Bíblia diz que os corações deles ardiam. Irmãos, quando a gente passa a aprender da palavra de Deus, né? Porque o Espírito Santo é esse Espírito que ensina mesmo, a gente vai abrindo a nossa visão espiritual sobre as coisas de Deus de uma maneira que o nosso coração realmente arde, irmãos. Porque é o que dá força para a gente continuar, porque você sabe que Deus, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, é aquilo que Deus ainda continua falando conosco, é o que nos dá força para seguir e nos esclarece das nossas dúvidas. Então o Espírito revela, o Espírito ensina, e a letra C, o Espírito explica.
o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isto temos nele vitória. Aqui 1 Coríntios 15, 57 diz: ó morte, onde está a tua vitória, né? Pela fé em Jesus Cristo podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. Então a gente vai aprendendo cada significado. Por que Jesus falou está consumado? Né? Tetelestai, está consumado, está terminado, eu me entreguei. Eu fiz, eu cumpri o meu propósito, aleluia. Irmãos, não tem como a gente não sentir a presença de Deus, relembrando e vivendo isso com Jesus, né? A gente entra na história ali e vê que Jesus, ele disse essa frase e tinha uma razão. E quando ele diz esta frase, irmãos, no templo, Deus rasga o véu, aleluia, explicando para aquele povo, para aquelas pessoas, daquele tempo, que havia um novo tempo chegando, um novo caminho, nova vida, nova maneira de se portar, nova maneira de se relacionar com Deus através do sacrifício de Cristo. Aleluia. Então fica claro, irmãos, a atuação do Espírito em tudo, e explicando e deixando claro, deixando sinais do que tudo que estava acontecendo. Amém, meus irmãos? E a letra D que diz assim: o Espírito penetra todas as coisas. Ele penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Irmãos, Isaías capítulo 6, quando nós lemos lá Isaías capítulo 6, era um homem, um sacerdote que se apresentava sempre no templo, cumprindo ali os seus turnos, e um dia de culto, ele vê a glória de Deus. Ele vê Deus se manifestando de outra maneira para ele, se apresentando. E quando ele vê ali a glória de Deus, ele se sente tão fora daquele padrão do que ele viu, aquela coisa linda, que ele diz: eu sou um homem de impuros lábios, me toca, Senhor. E ele pede para o Senhor tocar ele, porque a palavra de Deus, irmãos, que aqui o Espírito penetra, através da palavra de Deus também, nós vemos lá no livro de Hebreus, onde vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e ela penetra. O Espírito Santo vai discernindo todas as coisas dentro de nós. E levou Isaías a ver que ele precisava consertar algo na vida dele, que precisava de uma luz naquela situação da vida dele. E ele clama e ele alcança. Que aí o anjo vem com a tenaz e toca com a brasa nos seus lábios, né? Então, quando a nossa visão é esclarecida, que a palavra entra, que o Espírito Santo explica, revela, nos ensina, a gente chega ao arrependimento, irmãos. Por isso que não tem arrependimento fora da palavra, não tem avivamento fora da palavra. A palavra ensina o porquê você se arrepende, o que você cometeu que você precisa se arrepender. Né? E nós vemos a palavra ensinando a gente em todo o tempo, o Espírito trabalhando por nós, como nós lemos aqui, o Espírito revela, o Espírito ensina, ele explica, e o Espírito Santo penetra, ele penetra na nossa vida e coloca a luz naqueles lugares que precisam ser trabalhados, e graças a Deus pela presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, porque é ele que abre a nossa mente, o nosso entendimento daquilo que nós precisamos. A síntese do tópico 2 diz assim: no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus,
através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento. Amém, meus irmãos? Que ficou bem claro que no Antigo Testamento o altar era o ponto central do culto, o ponto central da adoração, era onde oferecido o sacrifício. E hoje, para nós que vivemos aqui no Novo Testamento, na dispensação da graça, é Jesus Cristo o nosso ponto central da nossa vida. É a Ele e é nele. É tudo sobre Ele, tudo para Ele. Amém, meus irmãos? Que Ele continue sendo o centro da nossa vida. Agora nós vamos para o tópico de número 3 da nossa lição, nosso último tópico, cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem como suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Então, neste último tópico aqui, o comentarista vem nos esclarecer que há muitos movimentos que parecem avivamento, mas são só aquelas produções de estereótipo de comportamento, que na verdade são só aparência. Persuasão de palavras, palavras bonitas, palavras que te emocionam, mas não são palavras que vêm através do Espírito Santo de Deus. Parece com a palavra, parece com o evangelho, mas não é o evangelho genuíno. E como nós vamos detectar tudo isso, irmãos? Conhecendo a palavra de Deus. É necessidade do povo a cada dia, irmãos, de cada um de nós, aprendermos a palavra de Deus. E não é só ler, é você reler, é você meditar, é você estudar, porque é ela que nos dá direção. A palavra de Deus é a nossa bússola, a nossa direção. É sobre ela que está fundamentada toda a nossa fé, e nós precisamos aprender, porque nós temos visto muitas misturas nos dias de hoje, pessoas querendo florear o evangelho para quê? Para atrair pessoas, só que não conseguem atingir a mudança de vida, porque as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, ele promove um novo nascimento, mudança na nossa vida, né? E nos dias de hoje, o evangelho é cada vez mais pregado de maneira que você não precisa mudar quase nada. É só você passar a ir à igreja e que tá tudo certo, e não é dessa maneira. Nós vemos aqui, nós aprendemos como era o altar no Antigo Testamento, como deveria ser as normas. Irmão, Deus não recebia nem como nós aprendemos ali do rei Acás, que copiou um altar de um outro lugar. Deus não recebia sacrifícios ali. E Deus passou a receber e trouxe um novo cântico quando colocaram sobre o altar da forma que Deus queria. E se fora de Jesus, aqui no Antigo Testamento, na dispensação que nós vivemos, se Jesus não é o centro e fora dele, estando fora dele, nós não somos nada, nós não temos um evangelho. O evangelho é como ponto fundamental Jesus. Não é o ponto fundamental o homem, não é o ponto fundamental do evangelho o homem ser agradado, mas a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, para nos ensinar. Não é a palavra só de dar e receber da parte de Deus, porque Deus já deu o seu melhor, irmão, deu o melhor que ele tinha no céu, ele deu o Espírito Santo, ele deu Jesus Cristo, que está atuando aqui, o Espírito Santo nas nossas vidas até o dia de hoje, para nos ajudar na nossa caminhada. Então nós temos que a nossa reverência e toda a nossa adoração é o nome de Jesus. Não é a pessoa, não é você, não é requerendo coisas de Deus, porque o que ele veio fazer é nos trazer salvação. E com ele na nossa vida, irmãos, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem se achega a Jesus tem vida de verdade,
tem um caminho, tem uma direção e é uma vida de verdade. Jesus, ele sempre vai nos mostrando como está a nossa vida e nos iluminando através do Espírito Santo, como nós lemos no tópico anterior, aonde nós precisamos ser trabalhados, aonde nós precisamos ser mudados. Não é um evangelho que você se converte e você está pronto, você é justificado sim, você é santificado sim, ocorre a santificação da sua vida porque é uma transformação de comportamento também e tem que continuar, permanecer neste comportamento. E nós conseguimos isso através da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, ouvindo do Senhor e estando próximo do Senhor. E o Espírito Santo é o nosso agente, é fundamental na nossa vida, é aquele que age, irmãos. É o agente no sentido de agir em nosso favor, de trabalhar, de cooperar para que nós chegamos até o fim da nossa caminhada. E aqui mais embaixo ele diz assim: todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Amém, meus irmãos? Que nós possamos ficar tendo Jesus como centro, o Espírito Santo nos conduzindo, nos dando a direção, para que nós possamos caminhar, irmão, de verdade, num evangelho de verdade, simples e real, que o Senhor Jesus nos deixou, né? Um evangelho de renúncia, um evangelho de transformação de vida. Não é um evangelho que complementa o seu estado de vida, mas que transforma a sua vida, que modifica toda a sua mente, o seu comportamento também. Tudo muda através da palavra de Deus, irmão, e através de ter Jesus como centro, porque seguindo a Jesus, nós vamos ser obedientes, porque Jesus foi obediente ao Pai em tudo, ele obedeceu em tudo o propósito, ele cumpriu o propósito de Deus que o Senhor tinha para a vida dele aqui na terra, e nós estamos também aqui para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E a síntese do tópico 3 diz assim: o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Irmãos, todo despertamento começa com arrependimento. Você tendo uma necessidade, você reconhecendo aquilo que você precisa mudar. E um arrependimento é mudança de comportamento. E através do arrependimento vai vindo as experiências que você vai tendo com Deus. Você vai colocando tudo em ordem na sua vida. E o Senhor trabalhando em você e depois através de você. Amém, meus irmãos? Fique com este aprendizado nesse dia e receba a força do Senhor, graça do Senhor, para permanecer no evangelho genuíno de Jesus Cristo, que graças a Deus nós somos ensinados neste evangelho, estamos vivendo neste evangelho e somos ensinados a viver neste evangelho, graças a Deus, aqui na igreja onde nós congregamos, e que o Senhor abençoe a cada um e até a próxima aula.